Voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos aqui em mais uma segunda-feira recheada de informações sobre a política e o agro, conectando esses dois temas que têm tudo a ver. Eu sou Luciana Lacerda e será um prazer estar com vocês mais nessa edição, nessa segunda-feira, que estamos no nosso 8º programa, hoje, dia 24 de junho. Né, Ana Paula? É isso, Lu. Estamos aqui, lembrando que o nosso programa é quinzenal, a cada, 15 dias, a gente faz um bate-papo aqui super descontraído sobre o que está por trás das políticas, de todas as manchetes que vocês veem por aí, sobre a política aqui em Brasília. O nosso intuito é mostrar para vocês que há muita construção, há muitos atores por trás do que o governo lança em benefício, ou às vezes para atrapalhar o agronegócio, né? Eu sou Ana Paula Sensi e vocês acompanham o nosso programa ao vivo agora pelo canal da Rádio Agro Hoje no YouTube ou pelo site www.radioagrohoje.com.br. E corrigindo, Lu, hoje é o 9º programa já, convidado especial hoje. Olha aí os erros, já é o 9º programa, então já estamos realmente ficando craques aqui em rádio. E por falar craques em rádio, hoje esse nosso programa pode ser escutado pelo YouTube da Rádio Agro Hoje e também pelo YouTube da Implantar. Vale a pena ouvir, às vezes você está começando a ouvir agora e não consegue ouvir o programa na íntegra, ou quer ouvir um episódio antigo, tem muito conteúdo lá, vale a pena divulgar e trazer mais informações da política e do agro para você. Mas vamos ao programa de hoje, que está recheado de conteúdo. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é super especial para a gente, uma pessoa que a gente já conhece um pouquinho, e a gente vai dar início a esse bate-papo falando, né, sobre associação, cooperativa e as prioridades que elas devem ter na hora de abrir, na hora de montar, quais são essas dificuldades, né? E para falar um pouquinho desse bastidor, nosso tema é sobre o associativismo e o cooperativismo na suinocultura. É isso mesmo, pessoal, a gente focou na suinocultura porque esse cara que está aqui hoje é craque em suinocultura. Para isso, nós temos esse convidado que nós já conhecemos há algum tempo. Ele é médico veterinário de formação e atualmente é consultor de mercado da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, ABCS, diretor executivo da Associação dos Granjeiros Integrados do Estado de Goiás e da Cooperativa dos Suínos Agricultores e Avicultores de Goiás. Ambas entidades ficam lá em Rio Verde, inclusive ele está falando de lá conosco. Yuri Machado, seja bem-vindo ao nosso programa, como a Ana falou, o 9º programa. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Luciana, pela apresentação, principalmente pela generosidade de vocês na apresentação. Parabéns pela condução do programa, né? A gente acompanhou aí os episódios anteriores, acho que é muito relevante esse tipo de debate. E ficamos aí à disposição para contar um pouco da nossa experiência com esses dois tipos de união de produtores, né? Associações e associações e cooperativas, né? Que são entidades importantes, não são excludentes e que podem ajudar aí muito o produtor, dependendo das necessidades dele. Então, vamos lá, né? Porque da gente aqui o pessoal já está cansado de escutar. Vamos ao que interessa, ao nosso programa. Mas, Yuri, antes da gente falar aqui da sua experiência na fundação aí da Agigo e da Copersag, né? Que são as duas entidades que você coordena aí em Rio Verde, o que é o nosso papel aqui é trazer quais são os elos, né? O que faz uma construção de uma política pública, de uma ferramenta política, para o agronegócio ser forte. E é por isso, aqui em episódios anteriores, a gente já tratou da importância da associação, da cooperativa, enfim,
da entidade que representa o setor produtivo ou as empresas que vão estar envolvidas no agronegócio para construir essa política. Mas a gente queria escutar de você aí, que trabalha, né, muito com essas entidades, até com a ABCS, que é nacional. Na sua visão, qual que é a importância do associativismo, da cooperativa, sindicato, enfim, da organização dos produtores, como você bem disse, na suinocultura? Lembrando que também tem os produtores independentes e os integrados na suinocultura, né? Inclusive, a entidade que você representa é de produtores integrados. Bom, vamos lá. A pergunta é bastante extensa e a resposta deveria ser também, mas nós temos pouco tempo, né? A primeira coisa eu acho que a gente tem que entender, vamos pegar a suinocultura como referência, né? Que é a atividade que eu já trabalho há muitos anos e eu vejo como também um case em termos de organização associativista, né? A suinocultura hoje ela tem uma associação nacional que tem mais de 50 anos, né? Que é a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, sediada em Brasília, né, e da qual vocês, inclusive, também fazem parte, né, e ela tem as suas filiadas estaduais, que, do ponto de vista estatutário da associação, são as que compõem e que compõem todos os órgãos de fiscalização, de administração, né. Mas existem outras associações, como é o caso da nossa aqui, que é a AGIGO, que são associações que a gente chama associações regionais, que estão alinhadas com a BCS e com as associações do Estado. No nosso caso aqui, Rio Verde é alinhado com a AGS, que é a Associação Goiana de Suinocultores, né? E que tem uma linha de ação mais específica, né? Então, no nosso caso, a AGIGO foi criada para congregar os produtores integrados aqui da nossa região, mas ela também acabou absorvendo produtores independentes, porque muitas pautas são comuns às duas áreas, né? Tanto produtores independentes quanto integrados, né? Então, o principal na formação de uma associação, e a gente às vezes pensa assim, pô, mas não é muita associação, não é exagero, não, cada associação ela tem uma linha de trabalho, né? Se a gente pega aí a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos e as suas filiadas estaduais, uma linha voltada para a relação tanto com o governo federal, o Congresso, né, no caso nacional, e no caso estadual, em relação à Assembleia Legislativa, em relação ao governo do Estado e mesmo ao governo municipais. E no caso das associações regionais, elas têm que definir também o seu objeto de trabalho, né? E o principal em todos esses sistemas é justamente o engajamento dos produtores, né? Uma palavra tão utilizada hoje, né? Engajamento, comprometimento, né? E isso é muito importante porque a união, a base de qualquer associação, principalmente quando é uma associação de classe, em que tu não tem tanto o poder financeiro, digamos assim. É muito diferente de associações de indústrias, de associações de patronais, né, maiores, e que tu tem um poder econômico muito maior, né? No caso de produtores rurais, a gente sabe que normalmente os recursos são escassos, né? Os recursos são escassos, mas a união é o fundamental, né? A gente entende que tanto a adesão, o nível de adesão dos produtores, então tu tem um percentual de adesão bastante forte em qualquer que seja essa associação, uma convergência na questão de objetivos e uma boa representatividade, né? Que esse é um outro ponto importante também, né? A gente tem em qualquer entidade dessa natureza, seja uma associação quanto uma cooperativa, o órgão principal que é a Assembleia, né, que é ela que vai dar as diretrizes, que vai dar as linhas de trabalho, mas tem que ter um corpo dirigente, que é quem vai conduzir e vai fazer a coisa acontecer, que esteja bem alinhado com essa Assembleia, com o grupo todo, né, e ao mesmo tempo que esteja preparado também para não somente administrar essas entidades, mas também defender de forma articuladamente política e com outras entidades ou com os órgãos públicos. Yuri, muito legal você trazer que uma associação não impede o funcionamento da outra, né? Ou seja, elas não são inimigas, mas sim complementares, são trabalhos que se completam e na teoria ali vão se juntar, se ajudar para fazer o melhor para aquela classe que ela está representando. E pegando um pouquinho dessa frase que você falou sobre engajamento, dificuldades, né, do comprometimento, eu quero trazer uma pergunta para você aqui.
que não sei se você vai conseguir responder muito rápido, mas hoje, quando você olha o todo assim, da suinocultura, do associativismo nesse setor, qual é o maior gargalo que as entidades de classe hoje, o setor suinícola, enfrentam? Você acha que essa falta de adesão do produtor, a falta de, às vezes, ele até sabe da associação, mas ele não está comprometido, ele faz parte... O que você vê, assim, qual a sua opinião sobre esse gargalo? Se é que ele existe, né? Vocês podem falar que ele nem existe. Luciana, hoje cada vez é mais difícil o engajamento, né? A gente tem muita... Com a própria internet, tudo, o acesso à informação, né? A gente é bombardeado diariamente aí em redes sociais, em sites e tudo mais, com muita informação, e fica difícil a gente atingir e muitas vezes mobilizar, né? O grande desafio é justamente esse, né? É mostrar para o produtor a importância, o que a associação entrega para ele, né, em termos de conquistas. Eu acho que um case muito peculiar, né, é o da própria BCS, o sistema, né? E aquela história, não adianta, quando a crise aperta, é que ele vai bater na porta, né? Quando tá bom, normalmente a gente esquece as entidades e mergulha na nossa atividade e vai embora para tentar render o máximo possível na atividade de produção, né? E quando o mercado aperta, é que é a oportunidade, inclusive, das associações mostrarem a que vieram, né? E aí, onde que entra o papel da associação, né? Buscando as dores dos produtores, né? Levantando números, tendo esses números consolidados, né? Mostrando a relevância do setor. Eu acho que isso é uma coisa que vocês mesmos fazem no dia a dia aí muito bem, né? Porque quando você chega para solicitar algum tipo de incentivo, algum tipo de auxílio ao setor, você tem que estar muito bem embasado, né, em números corretos, números confiáveis e que demonstram a importância econômica e social daquele setor, né? Então, infelizmente, é nas crises que o produtor procura mais, né? Mas cabe às entidades, né, esse trabalho de formiguinha mesmo, tanto da própria entidade como corpo operacional, né, e administrativo, quanto dos próprios associados que estão dentro, de buscarem novas adesões. Isso é muito importante. E quando eu falo da questão de que uma associação ela não é excludente em relação à outra, né, pelo contrário, elas podem ser sinérgicas, né, da mesma forma com as cooperativas, né? A gente pode ter no mesmo grupo, e isso nós tivemos aqui muito claramente, né, uma associação que tem um papel específico e ser criada uma cooperativa em cima de uma necessidade específica que vai ter um outro papel, um papel muito mais comercial, né? E as duas acabam trabalhando juntas também em prol dos produtores, em prol dos seus associados. Muito bacana, Yuri. Eu acho que a gente traz isso aqui, né? A entidade representativa de classe, com esses dados que você falou, né? Está sempre levantando, atualizando os números do setor, buscando também esses produtores, mostrando para ele o trabalho que é feito. Aí entra a comunicação aqui, que a gente já falou em outros programas, né? A comunicação para fora da entidade, com o governo que ela quer dialogar, ou com as outras parcerias. Dentro, né? E para dentro, né, para o produtor ver o resultado dele. E você trouxe aí, geralmente é isso, né, o corpo diretivo tem que tratar como uma empresa, como um produto, então você tem que estar sempre cativando o seu cliente, que nesse caso é o seu cooperado, ou é o seu associado, mostrando para ele ali a importância dele manter essa associação ativa e efetiva. E aí você já deixa aqui, né, o que vocês fizeram, então de uma associação surgiu uma cooperativa para complementar o trabalho. Então, ouvintes, fiquem aí, a gente vai agora para o intervalo do nosso primeiro bloco, né, o primeiro intervalo aqui do nosso programa, mas o Yuri já está aqui preparando a resposta que ele vai contar para a gente, como é que foi a formação dessas duas entidades e como que elas se complementam. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não saia daí. O programa Implantar volta em instantes. Conectando você ao agronegócio. A
gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Rádio Agro Hoje. Federal. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Quando a ação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro Hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro Hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, dia 24 de junho, estamos no nosso 9º programa, conversando com vocês sobre o início de uma associação, de uma cooperativa, as prioridades que devem ser resolvidas e todo o bastidor desse início, dessa dificuldade, às vezes dos nossos desafios em cima do projeto. Hoje, o nosso tema é associativismo e cooperativismo na suinocultura, é isso mesmo. E quem está aqui com a gente é o Yuri Machado. Yuri, obrigada mais uma vez por topar, né, ceder seu tempo, a gente sabe das agendas malucas, e estar conosco, tirando dúvidas e trazendo conhecimento para os nossos ouvintes. E já aproveitando, Yuri, sua experiência em cima dessa associação e da cooperativa da suinocultura, conta pra gente como que foi, lá em 2001, me corrija se eu estiver errado as datas, a fundação da Gigo, e em 2011 a da Copersag. Quais foram os principais desafios dessa sua empreitada à frente desses projetos, que eu imagino que na época deve ter sido bem desafiador para ti? De fato, assim, a associação Agigo foi criada como uma das primeiras associações, eu diria até no Brasil, criada especificamente para lidar com a integração, né, com um grupo de integrados, né. Era uma integração nova aqui na região, ela foi criada com esse intuito. O grande desafio que a gente vê assim, para criar uma associação, né, primeiramente você tem que ter um grupo, um núcleo central ali, que é quem vai começar a elaborar o estatuto, né, junto com um advogado, né, fazer todas essa parte burocrática, para que depois, no momento que tu faça a assembleia de fundação propriamente dita, que tu já chega com tudo mais ou menos pronto, né, tu já tem uma linha de trabalho definida, né, regras definidas de como tu vai conduzir a associação, e também, né, formas de captar recursos. Esse é um ponto importante. Uma das maiores dificuldades de uma associação, principalmente quando está sendo fundada, é a captação de recursos, né? Ao contrário de uma cooperativa que ela vai girar um capital, ela vai gerar receita, ela vai gerar resultados, né? Uma associação, ela só praticamente, num primeiro momento principalmente, ela só tem despesas, né? Então, ela demora a ter um retorno efetivo para os produtores. Então, esse é um grande desafio, né? Na época, a gente até fez alguns eventos, né? Eventos festivos e tudo mais, para arrecadar dinheiro e para a associação. Os produtores se cotizaram também para que ela
ela se erguesse, né? E depois ela começa a girar por si só. Um ponto importante na associação é que é esse contato direto com o associado, né? Especialmente no nosso caso, que é uma associação que defende os interesses integrados, e que tu tem que saber, tem que conhecer bem como é que é o sistema naquele local, como é que as granjas funcionam, quais são as dificuldades que se tem, quais são os custos que aquelas granjas têm, custos reais, né? Quais são os tipos, até os tipos de manejo. É muito importante que a gente tenha o contato, isso a gente nunca perdeu, né? Eu, particularmente, como médico veterinário, desde o começo, a gente sempre vai em granjas, visita granjas esporadicamente para conhecer, para ver como é que está evoluindo, como é que as granjas estão se portando, se a receita dos produtores está sendo suficiente, se a renda está sendo suficiente para manter as granjas em boa operação, né, em boa manutenção. Então, tudo isso é importante também, dentro de uma associação, essa ligação direta com o negócio do produtor, né, tu entender bem para que tu tenha mais base para defender os interesses dos produtores. Representatividade, né, Yuri? Exatamente, né, conhecer bem a atividade, né. Bom, a associação foi andando, foi, né, girando e cumprindo bem o seu papel, até que chegou um momento em que os produtores começaram a questionar, poxa, a gente podia fazer algumas coisas juntos do ponto de vista comercial, né? Comprar alguns produtos, alguns insumos, de repente fazer alguma atividade a mais fora ou para agregar na nossa propriedade, né? E aí quando começa a entrar na parte econômica, de receitas, de girar um negócio, a associação já não é mais a entidade que vai fazer isso, né? Todas as associações são sem fins lucrativos, né? Então fica difícil de conduzir uma atividade econômica dentro da associação. Aí vem a necessidade da cooperativa, né? A cooperativa ela foi criada, eu me lembro muito bem, no momento em que houve digamos assim, um estresse dentro da integração, né? Os produtores ficaram foi no momento em que terminaram os financiamentos, os produtores entraram no que a gente chama de pós-dívida, e que eles tinham uma expectativa de ganho maior em relação à questão enquanto eles estavam pagando a dívida, né? E alguns produtores sentiram necessidade, já que eles não tinham mais a dívida com o banco, eles poderiam ir até para o mercado independente, né? Para mudar de integração para independente. Em cima dessa necessidade, não só dos suinocultores, mas dos avicultores da região também, foi criada a Copersag em 2011, né? Mas ela foi criada, eu já vou dizendo aqui, um erro que a gente cometeu e que depois a gente corrigiu rapidamente, né? E é um erro que não pode ser cometido. Ela foi criada sem um plano de negócio. Ela foi criada muito assim naquela necessidade. Nós precisamos ter alternativas, buscar alternativas e tal. Criou-se com 40 e poucos produtores, né, até com um capital bem sólido, mas ela demorou alguns meses para achar alguma coisa que começasse a dar um giro e que ela andasse pelas próprias pernas, né. Hoje a cooperativa ela tem aí 3 atividades, né, ela trabalha tanto na venda de insumos para os produtores, tanto avicultores quanto suinocultores, ela compra e vende cama de frango, né, dos avicultores, e ela também opera no mercado de suinocultores independentes, intermediando a venda dos suínos desses suinocultores, né. Só para vocês terem uma ideia, quando a cooperativa ela começou há 13 anos atrás, nós tínhamos aqui na região um pouco mais de 6 mil matrizes independentes, né. Hoje nós já temos 25 mil matrizes independentes, né. E a gente comercializa praticamente 80% dessa produção, passa pela cooperativa. A cooperativa hoje comercializa mais de 50 mil animais por mês. Então, a gente entende que a cooperativa ajudou também a desenvolver essa produção independente na região, né. É importante a gente dizer o seguinte, numa cooperativa, tá? Ela tem que ser criada a partir da necessidade comum daqueles produtores, né? Acho que isso é uma regra geral, né? Ela não pode ser encarada como um fim, mas como um meio. O que eu quero dizer com isso, né? Claro que a cooperativa ela não pode dar prejuízo, né? Porque é uma empresa que todos são sócios igualitários dentro daquela empresa, né? Mas ela tem, o objetivo principal dela é que o negócio do seu cooperado seja fortalecido. Então, ele opera com a cooperativa para fortalecer o seu negócio e não a cooperativa em si. A cooperativa ela tem que ter o seu resultado e tal, mas o principal objetivo é o negócio do cooperado, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a cooperativa cresce muito e perde essa visão, né? E é a visão mais importante que eu vejo do cooperativismo, é justamente essa, né? E aí vem a questão de ponderar, né? Você tem que ponderar o resultado da cooperativa com o benefício para o produtor,
que muitas vezes são antagônicos, né? Se eu dou mais desconto para o produtor, se eu consigo ser mais competitivo para ele, às vezes eu não vou ter um resultado da cooperativa tão bom, né? Então a gente tem que empoderar isso, porque a cooperativa também não pode ter um resultado ruim, porque se ela não tem resultado, ela, além de não distribuir esses resultados para os cooperados, ela não vai ter como reinvestir, continuar crescendo e continuar competitiva, né? Então esse é o grande segredo da cooperativa, é justamente esse, é ponderar o resultado da cooperativa em si e o benefício que ela leva diretamente ao seu cooperado. Não, muito, muito interessante o case de vocês, e principalmente trazendo aqui para o nosso papel, que é linkar isso com a questão política da região, né? Então você trouxe aí o tanto que agregou de segurança para o produtor, de crescimento econômico para ele, tanto que aí mais que dobrou, né? Quase triplicou com as questões das matrizes, né? Do investimento que hoje vocês comercializam, do produtor independente, e aí ela está atrelada a uma associação, porque muitas vezes o que se confunde é que a cooperativa que tem que defender a demanda política do produtor, ela entra numa saia justa, porque ela é um negócio, ela é uma econômica, para isso, muitas vezes, ela tem mais capital de dados, de barganha política, porque ela traz ali empregos diretos, ela traz movimentação de imposto para aquele município, para aquele estado e tal, então isso é muito importante, mas o papel de defender a classe, de falar de quanto que aquilo ali representa, de entrar realmente no bate-papo com as secretarias de governo, com os governos do estado, de pedir estrada, de pedir escola, de pedir política de crédito adequada, ele é de uma associação para que a cooperativa não saia dessa essência que você trouxe, né? Que é o melhorar o negócio do cooperado, mas também fazer aquela cooperativa crescer, trazendo aí mais benefício econômico para o município em si, né? E aí você citou aí já, lá no início da fundação, tanto da associação quanto de uma cooperativa, mas eu vi que isso foi mais organizado no caso da associação, a ajuda ali, né, de contadores, de advogados para fazer o estatuto, tudo isso tem que ser muito bem amarrado e tal, e hoje eu imagino essas entidades, depois que elas começam a girar, no início é muito esse grupo de produtor ali que doa suas horas e muitas vezes não recebe aquela remuneração, porque está fazendo o negócio ser criado, principalmente uma associação que não tem fins lucrativos, uma cooperativa começa com um negócio, logo ela já vai ter lucro, mas quem são hoje as principais pessoas que você acha, os principais cargos, assim, né, além do presidente ali, dos produtores que vão fundar, vão doar as horas, mas para uma cooperativa, para uma associação começar, ela precisa do quê? De um contador, de um advogado, de uma secretária fixa, do que você diria, assim, que são aquelas profissões que não podem faltar para ajudar no sucesso de uma entidade de classe que está se formando? Tem o tempo aí, eu vou ter intervalo agora, porque vai longe. Pode resumir, a gente tem nesse bloco uns 4 minutinhos. Tá bom. Não, assim, ó, é muito importante ter citado alguns atores importantes na fundação, né? Numa cooperativa é importante contar com a OCB do seu estado, né? Uma entidade importantíssima, ela te dá toda a linha e faz tu cometer menos erros, digamos assim. Erros a gente sempre comete, né? Mas a gente procura cometer o mínimo possível, né? Um bom advogado que entenda da área também, né? E a contabilidade também, né? E assim que começa a girar essas entidades, você tem auditorias também, né? Isso é importante, que dá mais segurança também na operação. Um ponto importante que tu colocou é essa questão da remuneração dos representantes. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem no setor, né? Para te começar a remunerar um representante, principalmente numa associação, a gente falou que são recursos escassos, como ela não negocia, ela tem mais dificuldade, né? E isso acaba espantando muitas vezes boas lideranças para dentro da associação, né? Qual é a maneira que a gente encontra para melhorar isso, tanto numa associação quanto numa cooperativa? É a figura do executivo contratado, né? Ele não é um associado, ele não é um cooperado, ele é um contratado, é uma pessoa profissional para aquilo. Que é você, né, remunerada. No caso nosso aqui, sou eu, né? Que vai responder a um conselho, né? E esse conselho vai se reunir com frequência, vai estabelecer as diretrizes, né, baseado naquilo que a Assembleia determinou nas Assembleias Gerais, né? E aí é o executivo que vai tocar. Então, assim, a dedicação de tempo do corpo diretivo, ele acaba não tendo que ser tão grande, porque ele está ali realmente dispensando o tempo que ele teria no negócio dele para uma entidade
E no caso de uma associação, às vezes uma entidade que, dependendo do tipo de relação que ela tem com outras entidades, que causa desgaste direto na relação dele, por exemplo, a gente sabe muito bem de associações em que tu tem hoje com a questão da CADEC, né, da Lei da Integração, que tem relação direta com a indústria. Por mais ética que seja a relação, a gente sabe que tem evoluído muito nesse sentido, o desgaste, ele acontece, o desgaste pessoal de tu ter que representar um grupo e negociar valores de remuneração e tudo mais, né? Então, é importante, queria só destacar isso, um profissional que vai conduzir, né, que vai ter tempo para isso, uma formação de novos líderes constante, reciclagem, que é envolver mais pessoas, engajamento nas assembleias, trazer para reuniões, nem que seja como ouvinte, para ir acompanhando, né? E tu poder fazer esse rodízio também, não desgastar tanto sempre as mesmas pessoas, né? E ter o máximo, digamos assim, de registro daquilo que é a cultura da empresa, né? As atas são muito importantes para definir o que já foi visto, o que já foi discutido, né? Para ter continuidade nas ações ao longo dos anos, mesmo mudando diretoria e mudando as pessoas que estão ali na condução. Bacana, eu acho que o resumo aí do que você trouxe desses profissionais é uma associação, uma cooperativa para se fortalecer, tem que pensar em profissionais que vão tornar essa entidade isenta e produtiva. Porque quando você tira ali do líder, que é produtor e tal, você traz uma isenção de interesses, inclusive, que vai ouvir todo mundo, vai representar aquilo ali de uma forma profissional, isenta e não com interesse econômico direto, né, e que vai fazer, enfim, todo esse acompanhamento de bastidor aí com os produtores necessários, né, Lu? Eu acredito que a gente, Yuri, eu não sei se você já acompanhou, a gente faz um trabalho, me trouxe muito à memória, enfim, um pouco do CNA Jovem. Quando a gente dá mentoria para o pessoal do CNA Jovem, e a gente vê muitos jovens assim, porque eu quero criar uma associação, eu vou criar uma cooperativa, e fica perdido, porque é muito difícil mesmo esse início. Eu acho que você trazendo, assim, esse início, assim, o que é mesmo que a gente precisa? A gente tem uma dor, né? A dor daquela comunidade ali, daqueles produtores. Depois dessa dor, o que a gente consegue financeiramente pagar? Um advogado custa, né? Eu tenho alguém na comunidade que pode fazer, um contador custa. Então, assim, muitas vezes a gente aqui do outro lado, né, como mentoras do CNA Jovem, pegando um pouco do que você disse, a gente viu os jovens com muita vontade, mas acabam empacando ali, tendo essa dificuldade. Então, pode falar. Plano de negócio, viu, Luciano? Um plano de negócio. Sempre, porque o plano de negócio já vai dizer, eu vou precisar de tanto de capital inicial na cooperativa, eu vou ter um período de tanto que eu vou precisar de capital de giro e tudo mais, né? Para lá na frente eu começar a colher, né? Se não você começar sem um plano de negócio, no primeiro mês você já se apavora. E começa, né, você vai ter que contratar um mínimo de pessoas para tocar a cooperativa, começa a ter despesa e não entra receita e você começa a se apavorar. Então o plano de negócio é muito importante. Olha que aí cai no descrédito da galera que apostou ali, né? Você não ter resultado. Mas vamos para o intervalo, porque esse bate-papo está muito interessante. E só assim a gente prende você, ouvinte, aí até daqui a pouquinho. Um minutinho só. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país. Atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Agro Hoje, conectando você ao agronegócio. Amigo que é amigo, te conecta.
Te conecta com todos, te conecta com tudo. Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. A primeira rádio com programação 100% agro no Brasil. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, pessoal. A gente está de volta aqui no nosso programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. E hoje o nosso tema aqui é a associação, trazendo um pouco sobre a associação e cooperativismo na suinocultura, a importância de trabalhar no associativismo, no cooperativismo e nesse segmento da suinocultura, que é o nosso especialista que está aqui conosco hoje, Yuri Machado. E Yuri, pegando um pouquinho já de tudo que a gente falou aí nos outros blocos, você também é consultor da CNA. A gente falou de associação, mas existem também os sindicatos, né? Eles são excludentes nessa história? Como você vê o sindicato no meio do associativismo e do cooperativismo? Boa pergunta, Luciana. Os sindicatos, assim como eles não são excludentes, tá? Tem funções um pouco diferentes, né? Os sindicatos, eles têm um grande diferencial, que é a capilaridade do sistema CNA, né? Assim, de pegar os sindicatos rurais, né? Essa parte aí, que são ligados aos estaduais, os sindicatos dos municípios são ligados aos estados, todos os estados têm, né? Federações, as federações são ligadas à CNA. A diferença é que os sindicatos, como são sindicatos rurais amplos, eles têm várias atividades. Então, tem bovinocultura, tem soja, milho e tudo mais. Então, assim, muitas vezes tem pautas que são comuns, mas tem outras que são muito específicas. E aí entra a complementariedade das associações, né? Eu vou te dar um exemplo de como que a gente trabalha, por exemplo, junto com o sindicato aqui. A gente criou na nossa região, e eu acho que é das poucas regiões que tem isso na suinocultura, a convenção coletiva da suinocultura daqui, suinocultura e avicultura daqui. Nós fazemos juntos todo ano, em determinado dia, a gente faz a convenção reunindo o sindicato que representa os granjeiros, o sindicato que representa os funcionários das granjas, e elabora e atualiza a convenção coletiva, determina os ajustes e tudo mais. Isso traz mais segurança jurídica na relação de trabalho das atividades, traz mais segurança também efetiva, né, porque a gente trabalha muito essa questão do uso de EPI, de segurança do trabalho, então organiza melhor essa relação de trabalho, né, e nessa relação é preciso que os sindicatos participem, né, não só as associações, mas os sindicatos rurais, a própria federação aqui com assessoria jurídica e técnica nos ajuda. Então, são entidades que trabalham junto, a gente sabe, muitas vezes a BCS, CNA trabalham em pautas comuns, né? Então não são excludentes, né? Mais uma vez são entidades que se complementam. Muito legal você trazer isso, Yuri, porque às vezes as pessoas acham assim, vou criar uma entidade porque eu não estou achando o meu sindicato muito efetivo e tal, e na verdade, achando que vai criar um problema ali na região, mas na verdade você pode até ajudar o seu sindicato, né? Ele tem muitas outras pautas e ele vai trazer um outro tipo de força, essa força da capilaridade do sistema de confederação, que quando você junta com uma boa organização, com uma boa representatividade, qualidade de dados daquela região, você só tende a fortalecer a qualidade da política pública que vai chegar para lá, né? Até me lembrei de uma coisa, nossa associação aqui, ela começou como uma comissão dentro do Sindicato Rural de Rio Verde, entendeu? E aí chegou no momento que os produtores disseram assim, não, agora nós temos um nível de organização agora que a gente consegue criar uma associação mais focada, sem descolar do sindicato. Inclusive, a primeira sede da associação foi dentro do sindicato. Muito legal. Aqui também tem muita entidade nacional que a sede foi dentro da CNA, né? A BCS é uma delas. Exatamente. Mas pegando aqui agora, trazendo para um pouco de carreira, que o nosso programa aqui da Implantar, a gente também tenta mostrar para todos os jovens, todos os produtores que estão aí no campo, lidando no agronegócio de alguma forma, como que as profissões do agro, de todas as formas, podem ajudar nessa construção de políticas, que é trabalhando, nesse caso aqui que a gente está falando, dentro de uma associação, de uma cooperativa, tornando ela efetiva. Você, como médico veterinário, aí, né, que se especializou em suinocultura, se imaginava à frente de entidade, sair do campo, da granja, para estar nessa parte administrativa? Como é que foi isso daí para você? Não, os caminhos vão se abrindo e a gente vai
vai seguindo por eles, né? Realmente não imaginava, né? Eu sempre falo que eu dou um conselho, uma coisa que me ajudou muito nesses novos caminhos foi que logo que eu me formei, que fui trabalhar dentro de uma grande agroindústria, né? Eu praticamente tive que reaprender muita coisa, porque que eu não aprendi na faculdade, né? E aí é a dica que eu dou para os recém-formados, para os novatos, né? Que tem duas coisas que a gente tem que aprender, que na faculdade não tem nem tempo para ensinar bem isso, que são duas coisas importantíssimas que tu tem que lidar: pessoas e dinheiro, tá? Dinheiro dos outros. Pessoas, porque a gente, para chegar nos nossos objetivos, seja como veterinário consultor, seja como administrador, a gente precisa das equipes, né? E precisa ter elas conosco para chegar nos objetivos, né? A gente pode entender tudo de suíno, mas se não souber lidar com as pessoas, a gente não vai atingir os objetivos, né? E dinheiro, porque qualquer atividade econômica ela tem que ser lucrativa, e a gente pode trabalhar com a melhor técnica possível, dentro das melhores condições, e se ela não der retorno, não tem razão de ser, né? Então esse é um ponto importante também, né? E eu vejo assim também, Ana, é uma coisa que a gente acaba indo por esse lado de associativismo, de representação de entidade, de representação de setor, né, de classe, sempre até vocês falam aí na questão da política, né, mas sempre deixando claro o seguinte, que as entidades, entidade não vota, CNPJ não vota. Então, assim, entra governo, sai governo, a gente tem que estar com as nossas pautas muito bem definidas e com a relação a esses governos de forma muito civilizada, de forma política mesmo, né, para que a gente atinja os objetivos. E um outro ponto importante que eu vejo, assim, todas as associações, todas as entidades, elas não podem pensar só no próprio umbigo. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, o que seria o ideal para a suinocultura hoje? Milho barato, soja barata e a carne lá em cima, o preço do porco lá em cima. Pô, mas se o preço do porco estiver muito alto, o consumidor vai ser prejudicado. Se o milho e o farelo de soja estiver muito baixo, amanhã ou depois o meu produtor de milho e farelo não vai conseguir produzir, não vai ser viável para produzir. Então a gente tem que também entender o equilíbrio da cadeia, né, de todos os elos da cadeia. Isso é uma coisa que a gente tem que enxergar, né? As associações, elas têm que amadurecer nesse sentido, né, de não enxergar só o próprio umbigo, enxergar que sustentabilidade vai muito além de ganhos de curto prazo, né? A gente tem que pensar na cadeia como um todo. Yuri, incrível você trazer isso, porque às vezes a gente, dentro de um segmento, a gente só olha esse segmento, né? Eu e a Ana Paula, que é implantada, a gente acaba atendendo diversas áreas, a gente atende a BCS, como você falou, mas a gente vê isso, a pessoa está preocupada com o plano safra focado para ela, né? E tudo bem, cada um vai defender o seu, e a gente sabe que tem lá seus interesses, mas essa visão do coletivo, do todo, né? Do a cobertura é curto, né? Exatamente, ela é importante. E aí eu já estou pegando a deixa da sua fala para trazer a nossa pergunta final aqui, que eu acho que nem uma pergunta, né? Na verdade, é uma mensagem. Qual a mensagem que você deixa, Yuri, para o nosso suinocultor, seja ele independente ou integrado, a gente sabe que são produções diferentes, mas que é suinocultor, no final das contas, que ainda não faz parte de nenhuma associação. E eu quero também que você deixe uma outra mensagem para as associações, essas que representam os produtores e que não conseguem conversar com eles. Qual a mensagem que você deixa? Produtor, por que você não faz parte da associação? Associação, por que você não consegue falar com o seu público? Qual a mensagem que você deixa? Eu já peço para você deixar sua mensagem e fazer suas breves considerações. Tá. Bom, eu acho sim, Luciana. Eu acho que a gente tem que pensar... Eu faço parte de muitas associações também como associado, e às vezes eu faço uma autocrítica quando eu critico a associação. Tá? E a gente não tem direito de criticar a associação se a gente não fizer essa crítica numa assembleia, a gente não fizer essa crítica diretamente para o diretor, para o conselho diretor. A gente não tem esse direito porque a gente faz parte. A associação ela é criada, ela não é uma empresa lá limitada que tem 3, 4 sócios, criaram e eu tenho que ir na carona do que eles definirem. Não, a associação, ela tem uma assembleia e as pessoas têm que se manifestar nessa assembleia. Não adianta eu sair da assembleia e ir para um boteco depois com um outro associado e dizer, os caras lá não fizeram, pô, por que você não falou? Né? É a mesma coisa que um condomínio. Eu sou um que sempre participei de reunião de condomínio, vai meia dúzia lá, mas depois não tem reclamação. Né? Então eu sempre digo o seguinte, se você não faz parte de uma associação, procure aquela que sempre vai ter. Pode ter certeza que
pelo menos na suinocultura, em algum lugar tem uma associação que vai te representar ali. Ela pode não estar no teu município, pode estar um pouquinho longe, mas ela vai estar lá. Hoje é muito fácil, hoje tem o WhatsApp, tem isso aqui que nós estamos falando, né, que é o chamada de vídeo e tudo mais, né? Vai lá, procure, veja o que eles estão fazendo, né? Estude, olhe o estatuto, vê o que eles já fizeram, né? E se você estiver na associação, estiver insatisfeito, vai lá e conversa. Né? Por que não faz assim, por que não faz assado, né? Então, agora, não dá para aceitar reclamar. Reclamar por reclamar e espernear. Ah, mas eu sou minoria, a tua voz, mesmo contrário, ela é importante, né? Eu sempre digo assim, o grande capital humano de uma associação é a diversidade. São pessoas que pensam diferentes, e aí a habilidade dos líderes é de segurar os radicais, né? E de conseguir fazer um consenso que realmente resulte em benefício aos produtores. Mas o fortalecimento está baseado justamente na dedicação de cada um à sua associação ou à sua cooperativa também. Bom, eu acho que já me despedindo, né? Agradeço aí o espaço e a gente fica à disposição aí para outras conversas, né? Vocês têm o meu contato, não sei se vocês vão colocar aí, né? Mas de qualquer forma, para mim sempre é uma satisfação falar sobre esses temas, que são temas que a gente acabou, como vocês mesmos falaram, enveredando, né? São entidades que a gente acabou enveredando sem um planejamento prévio, né? E que hoje a gente trabalha com muita paixão nessa atividade, não só a suinocultura, mas também o associativismo. Obrigado. Muita paixão, muita competência, né? Porque a gente assim, conhece o seu trabalho de perto, a pessoa é consultor de umas 4 ou 5 entidades, ela tem que ser minimamente competente, né? Eu achei legal... Responde o WhatsApp rápido. Na verdade, essa é a melhor qualidade dos tempos de hoje, responde o WhatsApp rápido. Mas a gente não vai passar o seu WhatsApp aqui, porque senão aí você vai passar a responder devagar, porque muita gente com certeza vai querer tirar dúvida. Mas eu acho que você trouxe aqui, né, se a gente puder fechar o nosso programa de hoje com mensagens aqui, eu acho que as suas falas aqui, elas finalizam o pensamento que a gente traz durante todos os nossos programas, e quem não tiver escutado os episódios anteriores, pode procurar os programas do Implantar uma Pitada de Política no Campo, tanto no YouTube da Implantar Agro no canal do YouTube, quanto no canal da Rádio Agro Hoje, você consegue ver os programas na íntegra, tá, pessoal? Mas o associativismo, o cooperativismo, o sindicato, a representação de classe, ele é o primeiro lugar para as dores do setor serem organizadas em número, em objetivo, em consenso. É o primeiro debate político do que você quer conquistar do seu governo, de apoio e de melhoria para o seu setor, porque é ali que vocês têm que estar unidos, porque só essa união, essa representação de classe sólida, reconhecida por aquele setor, que vai fazer o governo atender de fato aquela demanda. Então, participem das suas entidades de classe. Se você não gosta de falar em público, porque é mais tímido, não vai falar na assembleia, procure uns dias antes da reunião, pergunta o que vai ser trazido, ou depois da reunião, vai lá no dia seguinte, marca uma reunião com o presidente, com a diretoria, o papel deles te receberem, com certeza você vai ser recebido pelas equipes, é o básico de toda a associação, né? E aí dê a sua contribuição, porque às vezes aquilo ali é uma forma de pensar fora da caixa, que ainda não foi pensada, e vai abrir um mundo de possibilidades, né? Então a gente te agradece aqui, Yuri, e com certeza a gente vai contar e pensar em outras pautas para trazer você aqui para debater e contribuir aqui com o nosso público. E a mensagem que o Implantar quer deixar nesses programas de rádio vamos desmistificar a política, né? Você faz parte da melhor política que você quer ir no seu estado, e a base dela é a associação, é a comunicação correta do que é a sua dor, produtor rural. Então aqui fica o meu tchau, o meu agradecimento dessa 9ª edição, e eu vou deixar minha sócia querida aqui e finalizar com vocês. Obrigada, Yuri, obrigada por trazer tanto conhecimento, e mais que isso, né, topar estar conosco, a gente sabe das dificuldades das agendas, visto aí de passagem o tamanho do seu currículo, tanto de gente que você atende. Obrigada mais uma vez, e eu acho que a gente finaliza trazendo a palavra que o Yuri trouxe. As associações são complementares, né, elas não são excludentes. Então, você que tem uma associação, busque, converse e traga isso para o seu dia a dia, porque não adianta a gente sentar na mesa e só falar mal, a gente tem que trabalhar juntos, trazer ali proatividade, né, e eu acho que esse é o trabalho do Yuri, lá todos os dias, coordenando, administrando isso, porque ele
lidar com pessoas não é fácil. Obrigada, Yuri, que fiquemos para o nosso próximo programa, que vai ser que dia, Ana? Vamos ver aqui, vai ser dia 8 de julho. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Conectando